Hoje nós estaremos falando sobre fidelidade e seus benefícios. O que é que a gente pensou, primeiramente, para estruturar esse tema sobre a fidelidade e seus benefícios? Nós fomos dar uma pesquisa no dicionário português para encontrar as definições sobre fidelidade. E o que é que nós encontramos? Nós vimos que a palavra fidelidade é um substantivo feminino, cujo o verbo é fidelizar, o seu adjetivo é fiel e o seu advérbio é fielmente. Ainda assim, pesquisamos mais um pouco e o dicionário português define a fidelidade como sendo a qualidade e atitude de quem é fiel. Nesse quesito, eu dou uma pausa aqui, um ponto e vírgula, e eu questiono de quem é fiel, mas referente ao quê? Porque isso é subjetivo. Qualidade e atitude de quem é fiel. E a nossa resposta encontrada é fiel sempre em alguma coisa, fiel a alguém, referindo-se a uma pessoa, seja o que for. Em continuidade, nós vimos que, ok, a fidelidade é a qualidade ou a atitude de quem é fiel, referindo-se, já sabes que se é uma pessoa ou não, nos compromissos, nas obrigações e também nas firmezas. Vamos abrir aqui um entre aspas e dizer que esse termo firmeza pode ser considerado também nas decisões. Prontos. Ok, aí conseguimos entender ligeiramente o conceito de fidelidade que nós estamos aqui a falar. Agora nós pegamos o nosso tema e dizemos assim, fidelidade e seus benefícios. Quando eu ouço este som, logo eu tenho a certeza que isso é uma boa nova, é uma boa notícia. Porque se eu substituir a palavra benefício e colocar a palavra vantagem, também vai ser uma boa nova. Elas são similares, a mesma coisa. Então, eu estou extremamente confortável, estou num lugar em que eu estou para receber as boas novas. Então, é um motivo de alegria para mim. Mas, antes que nós pudéssemos receber aquilo que é as boas novas que nós temos para hoje, eu achei prudente não só recebermos, mas darmos uma chega assim, geral, do que poderia ser a expressão contrária. Por quê? Porque não adianta nós oferecermos o bolo o tempo todo ou darmos dinheiro em alguém sem explicarmos o que essa pessoa ou como essa pessoa pode utilizar, porque esse dinheiro pode ser mal utilizado. Então, nós precisamos, antes de receber as boas novas, precisamos primariamente entender o porquê que nós não podemos viver ao contrário. Daí que eu vou perguntar aqui à minha plataforma, querida. Alguém consegue me dizer o que significa a palavra, ou o antônimo da palavra fidelidade? Pode responder no chat. Eu prefiro que alguém ligue o seu microfone em sinal de todos, mas as pessoas podem responder no seu chat e dizer qual é o antônimo, só para nos confrontarmos. Mas agora eu vou pedir que alguém ligue o seu chat, ligue e diga. Já vi ali, mas quero só que alguém fale em voz alta. Tá certo? DM, tá certo? Gostei da resposta. Alguém fale em voz alta, ligue o microfone para dizer o antônimo da palavra fidelidade, por favor. Infidelidade? Infidelidade. Great! Perfeito! O antônimo da palavra fidelidade é a infidelidade. Agora eu quero dizer-te uma coisa. Vocês sabiam que a infidelidade tem sido a maior causa, ou melhor, uma das principais causas de rompimento dentro das relações? E eu vou perguntar, relações referindo-se a quê? Relações humanas
interpessoais, laborais e é na relação com Deus. Quando nós definimos o conceito de fidelidade anteriormente, quando ele diz assim, nos compromissos, nas obrigações e nas decisões, ele estava a se referir a quem? Ou como? Nesse tipo de relação, que é a relação humana, né? Que é a nossa relação interpessoal, a nossa relação laboral e a nossa relação com Deus. Então, a infidelidade tem sido isso, a causa dos maiores rompimentos dentro dessas relações. Vamos pausar um bocadinho. Nós viajamos até a Universidade de Cambridge e encontramos um estudo feito por estudantes da Universidade de Cambridge, em que eles foram pesquisar quais são os traços ligados à infidelidade. E eles arranjaram 3 aspectos ligados a isso. A primeira é as faltas de respeito, a segunda são as traições, a terceira é a quebra de confiança, aonde foi afirmado que o maior índice recai sobre as traições. Ok. Alguém pode dizer assim, mas isso pode ser uma realidade europeia, dado que a Cambridge fica, tipo, na Europa. Também está perfeito, não está errado, se calhar, pensar assim. Mas fomos mais além. Fomos mais além e fomos pegar o quê? Fomos pegar algo que se identificasse conosco, que neste caso são os países latinos. E pegamos a amostra do país latino mais populoso. E vamos encontrar que o país latino mais populoso é o Brasil. Quando chegamos a investigar a situação do Brasil, vocês vão ficar surpreendidos. Brasil não é América. Brasil não é Diga, Latino, é América. latino, país latino. Os países latinos são os que são derivados do latim. América não. Brasil é América do Sul, não é Latino. Alright, ok. Mas o mais populoso é o Brasil, correto? Ok. Continuando. Sim. Exatamente. Continuando. Fomos buscar essa amostra no Brasil porque vai se identificar muito com aquilo que nós somos. E sabe o que é que nós encontramos? 8 a cada 10 pessoas, a cada 10 casais no Brasil já traíram os seus parceiros. É impressionante. Ou seja, apenas 2% de casais não traíram os seus parceiros. É uma amostra difícil de mencionar, difícil de pensar. E por que nós colocamos a traição se nós temos a relação laboral, nós temos a relação com Deus, nós temos a relação interpessoal? Porque esses dados nós não conseguimos, infelizmente, mensurá-los. Mas nós conseguimos mensurar as traições conjugais através do número de divórcios. Então, nós conseguimos ter certeza que esse dado é assertivo. E agora, no cômputo geral, qual é a essência, qual é a característica, o porquê que muitas pessoas caem na infidelidade? Quais são as razões por detrás disso? E as razões que nós encontramos são, primeiro, baixa espiritualidade. Ou seja, estamos aqui a afirmar que as traições não acontecem só nas pessoas que não têm Cristo. Ou seja, até nas pessoas que têm Cristo, nas pessoas que buscam a Deus, as traições também acontecem. Uau! É difícil de acreditar, mas é verdade. As traições não estão só fora da igreja, também estão dentro da igreja. Infelizmente. O outro fator que nós vimos, a baixa autoestima.
Terceiro, a falta de autoconfiança. Quarto, a falta de amor próprio. Quinto, a busca por algo excessivo que você não tem, mas quer adquirir. Sexto, a inveja. Sétimo, a pressa de ter as coisas de forma imediata. Ok. Vamos dar uma pausa mais ou menos, mas agora, e vamos pensar que consequências advêm disso. Então, nós chegamos à conclusão que, afinal de contas, a quebra nos relacionamentos não é só a primeira causa. Não, acrescido a isso, a infidelidade tem trago estragos duradouros e muitas vezes irreversíveis. Nós estamos a ver, por conta da infidelidade, crianças a ficarem sem os pais presentes dentro da sua casa. Isso tem sido uma constância. Nós estamos a ver, dentro da infidelidade, casais a ficarem doentes com doenças que não se curam, incuráveis, que até hoje não têm cura, por conta da infidelidade. Nós estamos a olhar para o povo de Israel, nós estamos a perguntar, Deus Todo-Poderoso, esse povo andou 40 anos no deserto. Por quê? Por conta da infidelidade. Nós estamos a reparar relações que nós temos com nossos amigos, que muitas vezes cresceram conosco, a se quebrarem por conta de quê? Da infidelidade. Ou seja, a infidelidade é um mal que não deve existir na nossa vida. Por isso, nós não chamamos ela como tema principal da nossa mensagem. Mas nós trouxemos aqui para que nós tenhamos consciência plena de que nós não precisamos da infidelidade nas nossas vidas. E tem mais. A infidelidade rompe relacionamento com Deus. Ninguém nesta sala consegue afirmar que tem uma relação saudável com Deus sendo infiel nas suas relações. Nós não vamos conseguir herdar o reino dos céus se não sairmos desse ciclo, que pode ser viciado. Nós não vamos viver na eternidade se continuamos a ser infiéis. Não, não vamos conseguir. Mas hoje, Deus nos dá a oportunidade de podermos reconhecer e sair deste ciclo que pode ser um ciclo viciado todos os dias em nossa vida e que não é necessário. E eu digo assim, toda vez que nós nos conectamos com a palavra de Deus, ela nos confronta e é Deus dizendo para nós, saia dali porque eu desejo que você seja salvo. Eu desejo que a tua família seja salva. Eu desejo que as pessoas que te rodeiam sejam salvas através de ti. E hoje não é um dia diferente. É Deus nos convidando novamente. Saia do ciclo da infidelidade. E a pergunta que não se vai calar aqui nesta noite é: você quer sair desse ciclo viciado? Você quer deixar de ser infiel? Eu, meus irmãos, diante dessa plataforma, eu digo assim: eu quero deixar de ser infiel em alguma área da minha vida. E eu vou repetir: eu quero deixar de ser infiel, eu, Anália, quero deixar de ser infiel em alguma área da minha vida. E eu vou perguntar, e você, meu irmão, já não vou perguntar, vamos afirmar. Eu vou precisar de 5 pessoas aqui na plataforma que consigam dizer, porque quando a gente declara ou escreve, mais 5 pessoas precisam ligar o microfone e dizer: eu quero deixar de ser infiel em alguma área da nossa vida. Por quê que eu digo isso? Porque se nós não conseguimos declarar diante de Deus, diante dos nossos irmãos, aquilo que nós desejamos ser, nós não estamos em condições de avançar com esse tema hoje. A boca dela é pouquinho grossa. Ela veio um pouquinho assim. A boca dela é pouquinho grossa, eu gostei.
mas é a minha boca. Exatamente. Se nós não conseguimos declarar aqui diante de nós, diante de todos nós, aquilo que nós desejamos, não tem como. A Bíblia vai te dizer assim, vai me dizer assim. Se com a nossa boca confessarmos, Ele é fiel. Pessoal, vai buscar o adjetivo de Deus. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então não tenha vergonha. Precisamos de 5 pessoas aqui. Liga o teu microfone e diz mesmo, eu quero deixar. Não precisas dizer em que parte da tua vida você precisa deixar de ser infiel. Eu quero deixar de ser infiel em alguma parte da minha vida. Liga o teu microfone, minha irmã. Liga o teu Amém. microfone. Eu quero quero deixar de deixar ser de Eu ser quero infiel deixar de em ser alguma infiel parte em da alguma minha parte vida. da minha vida. Aleluia. em alguma parte da minha vida. Em Amém. nome de Jesus. Eu creio. Amém. Louvado seja o Senhor, porque essa é uma necessidade muito grande do nosso coração e Deus certamente ouviu aquilo que é a nossa oração. Agora sim, nós podemos declarar de forma afirmativa, nós não precisamos da infidelidade para nada. Nós não precisamos chamar elas para a nossa vida. Nós não queremos ela, nós renunciamos ela. Nós estamos em condições de avançar para o nosso tema e sorrir, porque é uma novidade, é uma coisa boa, é falar sobre a fidelidade. Nós estamos em condições e Deus vai entregar isso para nós. Louvado seja o nome do Senhor. E já agora vamos começar, agora sim, estamos saudáveis para entrar naquilo que nos trouxe aqui. Então eu vou pedir alguém na plataforma que leia Daniel, no seu capítulo 2, nos seus versos 48 e 49. Mas que essa leitura seja pausada, seja uma leitura audível para todos nós entendermos e seja uma leitura clara, para que nós possamos entender o que a palavra de Deus nos está a dizer no livro de Daniel 48, 49. Alguém pode, por favor, por obséquio, fazer essa leitura? Amém. Obrigada, irmã Nadege. Boa noite, meu amor. Obrigada. Em Daniel 2, capítulo 2, né? Versículo 48 e 49, diz assim a palavra do Senhor. Então o rei agradeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes dons e pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque, Abdenego, mas Daniel estava às portas do rei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito obrigada, minha irmã Nadege. Receba aqui a tua bênção. Deus te abençoe, a ti e a tua família, em nome de Jesus. Meus irmãos, segundo a leitura que nós ouvimos, se você prestou atenção, nesses 2 capítulos existem 5 personagens. Nós vimos aqui a presença do rei da Babilônia, nós vimos aqui a presença de Daniel, ainda vimos a presença de 3 outros elementos que são Sadraque, Mesaque e Abednego. 5 pessoas. A seguir a isso, nós conseguimos reparar através dessa leitura que houve uma promoção. O rei da Babilônia está a promover Daniel por alguma coisa. E também vimos a liberdade de Daniel em dizer ao rei que precisava nomear também, ou a pedir que o rei nomeasse mais 3 pessoas. Ou seja, nos dá a entender que o rei tinha tanto apreço por Daniel, ao ponto de Daniel fazer esse pedido. Ou seja, eu estou a premiar alguém e essa pessoa está a me dizer, olha, também nomeia mais essas pessoas. E o rei aceitou. Mas agora, esses 2 capítulos são suficientes para nos dizer, mas por que isso aconteceu? Em que momento aconteceu? Por quê? O que se deu diante desse cenário de premiação? Aconteceu o quê? Houve festa? Aconteceu o quê? Não. A informação que nós temos nesses 2 capítulos não nos é suficiente para dizermos o que aconteceu, porque essa informação é limitada, é restrita. É uma boa nova, sim,
mas não é o suficiente. Daí que eu vou abrir aqui um aspas e dizer, sempre que nós lermos a Bíblia, nós precisamos entender o contexto em que ele está a ser referido. Precisamos saber que se a informação não está clara, ela deve ser encontrada em um outro cenário. É como neste caso, porque a Bíblia complementa-se. Para não sairmos daqui e começar a afirmar, não, se calhar o rei, se calhar... Não, não é sobre se calhar, a palavra de Deus é clara. Ela é perfeita e é certa. Então, tudo que nós precisamos saber, nós encontramos lá, ela complementa-se. Daí que há uma necessidade nossa de fazermos uma retrospectiva para entendermos o que aconteceu ali nesse ato. E viajando um pouquinho mais atrás, recuando um bocadinho, vou pedir que tenham paciência para recuarmos, para podermos entender quem é, de que tipo de rei se trata e quem são essas pessoas, como elas foram parar ali. Por que Daniel granjeou esse tipo de lugar diante do rei? Então, nós vamos viajar um pouquinho, viaja comigo, e nós vamos encontrar primariamente o nosso pai Abraão. Abraão foi chamado por Deus, primeiramente. Quando Deus chamou Abraão, Deus chama Abraão, Abraão constitui a sua família, casa com Sara. Por sua vez, tiveram filhos, o primeiro filho da promessa, chamado Isaac. Isaac casa com Rebeca. Já conseguimos ver que o cenário começa a alargar. Já vimos aqui um cenário de aumento familiar, né? O que é o mais comum. Por sua vez, à medida que esse povo foi aumentando, a família de Abraão foi aumentando, nasce uma nação, que é a chamada nação de Israel, que nós ouvimos muitas vezes. É essa nação de Israel que nasce agora. A seguir a nação de Israel, quando acontece esse nascimento a cidade aumenta, o povo de Israel vai viver para o Egito. Quando esse povo vai viver para o Egito, eles ficam presos no cativeiro do Egito sob liderança do faraó. A Bíblia declara que houve muito sofrimento para o povo de Israel. O povo sofreu muito, estava preso, trabalhava como escravo. Foi dura a servidez, foi dura a vivência deles. E esse processo durou um período de 400 anos. Vamos a imaginar 400 anos, é muitas pessoas que morreram, é muitas pessoas que sobreviveram. É um processo muito elevado, muito alto. Após isso... Gonçalo, está a falar com o Tomás, teu colega, como é que vai? Após esse período, deixa-me só ver aqui Tem esse como microfone. polícia ao lado? Deixa-me só ver aqui. Pronto, quando sair, yeah? E vamos manter na linha. Eu vou estar aqui nesse lado. Alright, já desligamos. Após esse período de 400 anos, a misericórdia do Pai, como é tão grande, envia o seu servo Moisés para retirar, ou para ajudar, ou para tirar, para levar esse povo fora da vivência do Egito. E lhe levar para a terra prometida, que é a terra de Jerusalém, onde o povo de Deus merecia viver. Moisés, por sua vez, pega nesse povo e leva para a caminho de Jerusalém. Essa é a missão de Moisés. Mas, infelizmente, a Bíblia vai nos mostrar que durante esse processo de caminhada de Moisés, porque não é aqui chamado qual o processo, aconteceu algumas situações na relação de Moisés, alguns tipos de comportamentos, que não permitiu com que Moisés chegasse até a terra prometida conforme previsto. Nesse contexto, Moisés morreu e substitui Josué. Josué que entra com o povo até a terra de Jerusalém. Até aqui está tudo perfeito. Só que depois, Josué também morre. Quando Josué morre, entra o período da teocracia. Esse período da teocracia é marcado por quê? É marcado, primeiramente, pela época dos juízes. Para quem já leu Juízes, consegue encontrar a mamã Débora, a nossa profetisa, esposa de Lapidote. Entre os períodos da restauração,
quando estamos a falar de restauração, estamos a pensar em Neemias, estamos a pensar em Oséias. Entra o período do arrependimento. Esse é um período, é um processo. Fim desse período, nós encontramos a monarquia, entramos no processo da monarquia. Na monarquia, nós encontramos, como o nome diz, monarquia, os reinados, onde entra o primeiro reinado, que é o reinado de Saul. Seguido o reinado de Saul, vai entrar o segundo reinado, que é o reinado de Davi. Após o reinado de Davi, vai entrar o reinado de Salomão. Ali eu vou abrir um parênteses e dizer o seguinte: durante esses 3 reinados, durante esses reinados todos que foram seguidos, só havia um único reinado, durante 120 anos. Mas quando Salomão morre em 931 a.C., e é substituído pelo seu filho Roboão, o cenário muda. Na liderança de Roboão, o reino divide-se. Vai se dividir em Reino do Sul e o Reino do Norte. As pessoas que foram para o Reino do Sul são pessoas que, a dada altura, deixaram de buscar a Deus. Entregaram-se à lascívia, à corrupção, entregaram-se à obstinação. Elas não serviam a Deus. E nós sabemos que quando nós não servimos a Deus, o mal entra sobre a nossa vida. Esses povos foram levados a cativo novamente, a cativeiro novamente, pelo rei da Síria, e é o que se diz, nunca mais saíram desse cativeiro, porque eles não se arrependiam. Mas o Reino do Sul já era diferente. O Reino do Sul era aquele povo que era constituído pela tribo de Benjamim e a tribo de Judá, da linhagem davídica. Esse reino, o que acontecia com esse reino? Era tipo aqueles povos que, nós pecamos, mas o nosso Deus é nosso Deus. Nós erramos, mas estamos ali, o nosso Deus é nosso Deus. Nós reconhecemos, o nosso Deus é nosso Deus. Até ali está tudo bem. Depois começaram, com o tempo, em 608 a 597, também antes de Cristo, começou a grande guerra entre os reinados. Começou uma luta terrível. O Egito e a Síria entraram em grandes terremotos, muita guerra durante anos e anos. E não saíam dali. Mas essa guerra ia afetando, como todo mundo sabe, quando 2 países estão em guerra, afeta os países vizinhos, afeta todos os países que estão de lado, até os que não estão. Todo mundo sente com um processo de guerra. Nesse período, entra o rei de Jerusalém, que na altura era Josias, e com medo que alguma coisa pudesse acontecer no seu povo, interfere na luta. Quando ele entra na luta, nós aprendemos que é na batalha de Carquemes, quando ele entra nessa luta, o rei Josias é morto. Logo, o rei de Faraó, que é o rei Neco, apodera-se dessas terras também. Ok, engrandece e aumenta o poder do rei Neco, que é o rei Faraó, do Egito. O próprio rei Neco, o que ele vai fazer? Agora, nomeia alguém para gerir Jerusalém, que é uma cidade de Deus. Nomeia alguém para gerir Jerusalém, alguém da sua conveniência. E é ali onde nós vamos encontrar o rei Jeoaquim, que a Bíblia está mencionando no primeiro capítulo do livro de Daniel. Encontramos o rei Joaquim. Esse rei era extremamente mau, assassino, não adorava a Deus, não buscava a Deus. E a guerra continuava de forma excessiva, o povo sofria de modo excessivo, até que em 606, essa guerra entre Egito e a Síria que não parava, por trás entra a Babilônia, que os ataca de forma desprevenida e vence a guerra entre elas. Agora, nós estamos a entrar naquilo que nos interessa. Depois da Babilônia atacar essas duas tribos, essas duas regiões, o que acontece? A Babilônia torna-se a mãe
é onde nós ouvimos, se você já ouviu, que a Babilônia chegou a ser a maior potência mundial. Ou seja, esse rei que nós falamos aqui, cujo Daniel teve a liberdade de pedir nomeação, não é um rei qualquer, é um rei da grande potência, é um rei que tinha autoridade. As pessoas até chegaram a chamar a grande duquesa, chamavam a Babilônia como a grande duquesa. Ou seja, nós estamos a falar de um rei cheio de poder. Agora a pergunta é, mas como é que Daniel conseguiu essa toda intimidade? Como? E vamos chegar lá. Vamos andar mais um bocadinho. Nós estamos a controlar a hora. Nós já temos até quinta-feira para gerir esse tema. Mas vamos terminar em tempo. Depois desse processo, como o rei Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia, mandava em todo sítio, era a potência mais poderosa. Ninguém, e a potência que durou mais tempo de todas as potências. Na primeira incursão do rei, no primeiro ataque que ele faz às demais terras vizinhas, ele recolhe todas as riquezas. A Bíblia vai dizer que ele recolhe todos os bens que estavam em Jerusalém, os bens mais caros de Jerusalém. Lê Daniel, por favor, Daniel capítulo 1. Essa informação está toda lá. Recolheu tudo, e uma das coisas que ele faz é pedir os jovens na sua terra idade de 16 a 18 anos, todos os jovens nobres, atenção, ele não pediu qualquer jovem, ele pediu os jovens nobres, os jovens bonitos, a Bíblia vai dizer os jovens sem falha alguma, com dotes e várias habilidades, para irem para a Babilônia e serem formados por eles. Dentro desse processo, na primeira incursão do rei Nabucodonosor, nós encontramos quem? Um dos jovens, Daniel. Ou seja, nessa altura ele devia ter os seus 16 anitos. Um adolescente. Juntamente com essas três personagens que nós lemos aí à frente, que é Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, essas 5 pessoas, nesse momento, estão claras como é que elas apareceram, por que falar delas, como é que elas surgiram na nossa história. E, sequencialmente, eu quero aqui atrair a atenção, não das 5 personagens, mas de uma só, que se você ler o capítulo 48 e 49, nós vamos observar que existe um sujeito, o principal dentro dessa leitura, que é Daniel. Daniel é que deve ser chamado aqui a nossa atenção. Daniel vai servir como modelo exato para nos guiar nesse tema de fidelidade. E alguém vai perguntar, mas por quê? Por que Daniel? Porque, minha irmã, Daniel passou por todos os processos que alguém nessa vida devia passar. Não há desculpas. Daniel rompeu a barreira da infidelidade, quer dizer, dessa expressão de infidelidade. Ele quebrou a barreira do tempo. Ou seja, em Daniel nós encontramos um jovem adolescente que foi retirado, mas foi fiel na sua adolescência. Quer dizer que hoje nós não temos desculpa para encontrar adolescentes aguados que não conseguem ser fiel e a gente dizer assim, não, é apenas um adolescente. Não. Nós vamos ver como é que Daniel, na sua adolescência, conseguiu ser fiel. Nós vamos ver Daniel, numa fase tenra de idade, conseguiu ser fiel. Não vale a pena dizer, não, ele está numa idade próspera, que tem bom emprego, não, é normal ser infiel. Não, em Daniel, nós não conseguimos encontrar isso, nós não conseguimos encontrar esse tipo de conversa. Nós vamos encontrar Daniel na fase já da velhice, e atentem que anteriormente eu disse que a Babilônia foi uma das potências com mais anos. Quando a Babilônia cai, entra o reino da Pérsia. Quando a Pérsia entra, vocês não vão acreditar, já não existia Nabucodonosor nessa altura. Já não existia Nabucodonosor e muitas outras personagens. Mas sabe quem existia nessa altura? Daniel. O que nos faz crer que Daniel viveu muitíssimos anos. Morreu velhinho, quer dizer, o segundo reinado, a segunda potência ainda encontrou Daniel. A segunda potência ainda encontrou Daniel.
Então, não existe aqui conversa, não, já está a se comportar assim porque está muito velhinho, se calhar ele é assim porque tá... Não existe isso. Então, nós estamos com a pessoa mais certa para nos guiar e nos nortear durante essa viagem que nós vamos fazer sobre a infidelidade. Temos 8 minutos para gerir. Continuando, já que nós estamos a pegar a personagem de Daniel, a primeira pergunta que nós vamos nos colocar é: quais são as características de alguém que nós podemos dizer que realmente essa pessoa é fiel? Ou você mesmo se autorresponder, dizer, não, realmente eu estou a ser fiel a Deus. Que características nós devemos apresentar? Uma das características que Daniel tinha, nós vamos apontar 3 características principais. Uma das características que Daniel tinha, ele tinha valores absolutos. Alguém vai me perguntar, mas o que isso significa, valores absolutos? Daniel sabia realmente o que é certo e o que é errado. E mais do que isso, Daniel conhecia o Deus que ele servia. Isso era uma convicção dele, inegociável. Ninguém tirava isso de Daniel. Agora eu te pergunto, minha irmã, você conhece o Deus que você serve? Você sabe identificar o que é certo, o que é errado na tua vida, ao ponto de não abrir mão dos teus valores absolutos? Ou você, a dada altura da vida, rende-se por qualquer coisa, quando te convém, você aplica os valores absolutos? A Bíblia vai dizer, nisto devemos pensar, certo? Obrigada. E eu vou te mostrar porque aonde é que, apesar de todas as circunstâncias, Daniel se manteve intacto naquilo que ele acreditava. Um dos desafios, quando eles chegaram depois de serem retirados do seu lar habitat para serem aprisionados na Babilônia, um dos desafios que eles enfrentaram foi a troca do nome deles. Era costume de todos os povos anteriormente, principalmente falo do nosso povo de Jerusalém, era costume do povo de Deus atribuir nomes aos filhos de acordo com o relacionamento que eles tinham com Deus. E Daniel, esse Daniel que nós estamos a falar, o significado do nome de Daniel significa Deus é meu juiz. Quando Daniel vai para a Babilônia, o nome dele é trocado. Trocaram o nome de Daniel. Começou a se chamar Beltesazar. A expressão Beltesazar é muito diferente o significado. Bel é o nome de uma deusa. Bel é o nome de uma deusa. Tesazar significa proteja o rei. Então agora você diz assim, o nome dele é Deus é meu juiz, e alguém te diz assim, agora o teu nome vai ser Bel que proteja o rei. É desafiante. Pegaram nos seus amigos e fizeram exatamente as mesmas coisas. Nós até temos um caso bem caricato, que é o caso de Mesaque. O nome de Mesaque significa quem é meu Deus? E sabe qual é o nome que deram no Misael? O nome de Misael significa quem é meu Deus? Quem é como Deus? E o nome que substituíram a ele, de propósito, deram Mesaque, quem é como Vênus. Todos eles receberam um nome associado às divindades deles, aos deuses deles. E não vamos aqui
misturar todos os significados, que isso também nós encontramos com mais paciência se lermos todos o livro de Daniel, isso está logo todo ele expresso ali. Mas para dizer qual é o ponto fundamental aqui, é de dizer que, independentemente da forma como o nome deles foi trocado, em momento algum, até o rei conseguiu trocar supostamente o nome deles, ok, conseguiu chamar de outro nome, as pessoas conseguiram tratá-lo de outro nome, mas há uma coisa que o rei não conseguiu fazer, não conseguiu trocar a essência deles. O rei trocou o nome, mas não mudou aquilo que eles são, não conseguiu mudar o coração deles. Porque eles possuíam valores absolutos. E é nisso que nós devemos apostar. E eu tenho um exemplo muito prático. Vocês sabem, eu tive o privilégio de crescer, nascer, eu digo nascer porque quando eu nasci, eu já me encontrava na igreja, e na igreja de Calemba, né? Que é a minha igreja, a igreja metodista. Sou metodista de raiz, de gema mesmo. Quando eu cresci, eu acho que eu tenho aqui muitos meus irmãos que cresceram comigo. Estou a ver aqui a Bia, a Yolanda, eu tenho aqui um montão de manas e manos, a Elsa, a Salomé. Eu tenho pessoas que cresceram comigo desde a fase mesmo de criança, fase criancice mesmo, do salão das crianças, e fomos até para a escola dos adolescentes. E hoje eu tenho o privilégio, minhas irmãs, vocês que estão aqui, vos amo muito, quero aqui dizer-vos que vos amo muito, tenho um privilégio de vos ter aqui comigo, de poder saber que vocês estão comigo. Neste processo de andamento espiritual, não foi só todo ele bonitinho, não. Eu tenho aqui, sim, senhora Salomé, tenho, sim, senhora Yolanda, tenho aqui a Binha e demais pessoas que eu não consigo mensurar, que estão aqui dentro. Mas nesse processo, houve muitas pessoas que deixaram os seus valores absolutos para trás. Irmãos que cresceram conosco, hoje estão na vida da bebedeira. Negociaram aquilo que eles eram. Hoje são fornicadores assumidos, adúlteros assumidos, desculpa dizer. Hoje eles já nem sabem onde é que se encontra. Se ele perguntar onde é que se encontra o livro de Oséias, ele vai ficar ali. Oséias é profeta maior ou profeta menor? Ele nem sabe onde se localiza isso. Negociaram os seus valores para dizer o que, meu irmão? Não importa se você nasceu na igreja, não importa o ano da tua conversão, mas ouça isso, não negocie os teus valores. Não abra mão disso. Não abra. Há muito que se diga sobre isso, mas eu vou preferir avançar. Vou só roubar uns 5 minutinhos, desculpem. Vou preferir avançar só para dizer a segunda característica que nos identifica. Daniel não se deixou azedar pela dor ou pela presença da mágoa que ele teve, que ele carregou. Ele não se influenciou, não deixou-se levar pela dor, pelo sofrimento que ele viveu. Pelo contrário, enquanto os outros amiguinhos, não me referindo a Sadraque, Mesaque e Abdenego, a outros, ficaram tristes com o acontecimento, com a situação em si, Daniel não manteve-se intacto porque ele afirmou: eu sei que o meu Redentor vive. Não importa as circunstâncias que eu esteja, ele é fiel. Ele conhecia o Deus dele e ele sabia que ele estava descansado nas mãos do Senhor. Nós precisamos entender que não é o processo da dor que tem que nos paralisar. Não é o processo da dor que vai mudar a tua fé. Não é o processo da dor que vai você fazer com que você seja uma pessoa infeliz com uma vida que Deus te deu para você ser melhor. Não tem como. A dor é um processo que acontece porque a Bíblia diz: o mal sobrevém a todos nós. E nós pegando em Daniel, nós vamos dizer assim: está a falar sobre Daniel? Quem sabe, quem disse? Minha irmã, Daniel foi retirado numa fase de adolescência. Era um jovem com sonhos como todos nós. Não era um jovem qualquer. Se Nabucodonosor pediu os filhos da corte,
quer dizer que ele também era um pequeno rei naquela altura. Vivia do bem e do melhor à custa dos pais. Foi separado dos seus amigos. Eu não sei se ele pensava em ser doutor ou alguma coisa, mas eu só sei que aquele sonho, naquele momento, foi quebrado. Para ir ser preso numa terra estranha, sem pai, sem mãe. Você vai dizer que isso não é dor? Ok. Isso é dor, é sofrimento. Ele passou por isso. Você vai dizer, ah, não, mas a minha dor é diferente. Não existe dor diferente, dor é dor. Se eu te picar com a agulha, você vai sentir, porque é dor. A dor é dor. Se você levar um tiro, você vai sentir, porque é dor. Se você for sofrer algum ferimento, você vai sofrer porque é dor. Ninguém vai dizer porque, ah, não, esse sofrimento é maior ou aquele é menor. E você vai me dizer assim, não, Naya, você está a dizer isso porque, ah, não, talvez você nunca passou por uma dor que te paralisasse. Minha irmã, eu, Anália Fernandes Salombongo, já perdi um filho, já passei pelo processo da dor. Eu estou em condições de falar sobre esse tema contigo. Você não está a falar com alguém que não passou pela dor. Você está a falar com alguém que passou pelo processo da dor. Não é algo imaginário. É para te dizer que a dor é um processo, sim, que precisa ser vivido, mas a gente não tem necessidade de ficar estagnado dentro dela. É para sair no melhor momento que nós tivermos. Ela tem prazo. Mas por que você precisa entender isso? Porque o nosso Deus é maior e nessa vida, compreenda, minha irmã. Por mais que você queira e eu queiramos, nós todos estamos de passagem. Essa vida é um objeto que não veio para ficar para sempre. A vida que nós precisamos nos preocupar para vivermos para sempre e amanhã você ter a alegria de encontrar-se com pessoas que você deseja, é os céus, é a eternidade. Lá não vai ter sofrimento, a Bíblia diz, não vai ter choro, não vai ter dor. Você vai se encontrar com a Maria, José, o Paulo, o pai Abraão, a mãe Sara e todos os outros que a gente pode imaginar, esses personagens todos da Bíblia, nós vamos ter o privilégio de viver com eles eternamente nos céus. Isso é o nosso foco. Tudo o resto é conversa. Sofrimento vem, ele vai passar. A dor vem, ela vem, vai passar. Mas o nosso foco ninguém pode tirar de nós. A alegria de vivermos, acordarmos todos os dias. Deus está a te dizer, tenha a oportunidade de fazer e ser uma pessoa cada vez melhor. Ok, o cair é do homem. Não é assim que a Bíblia diz? Mas o levantar é de Deus. Ele só vai te levantar quando você desejar que isso aconteça na tua vida. A terceira coisa que nós encontramos em Daniel é: Daniel não era uma pessoa influenciável. Já vamos sair, não vamos chegar em 30, estou atenta. Daniel não era uma pessoa influenciável. E alguém vai dizer assim, mas como assim? Pelo contrário, todo crente precisa influenciar o ambiente em que ele faz parte. Isso é tua responsabilidade. Isso é minha responsabilidade. Como assim? Vocês vão lembrar que, quando eles foram levados para a Babilônia, o rei ordenou que eles comessem de toda a boa iguaria do rei. O rei pediu que eles fossem tratados da melhor forma possível. Sabes por que o rei estava tratado desse modo? Porque a intenção do rei Nabucodonosor era mexer com a mentalidade deles, para que eles pudessem esquecer tudo e mais alguma coisa. Lhes deu abundância, lhes deu muitas coisas, para que eles pudessem, maravilhar-se e fossem esquecer as suas culturas. Muitos jovens como Daniel estavam agraciados. Então, você até podia olhar, epa, o rei me mandou ter as melhores coisas. Você até podia pensar, puxa, isso é como eles estudaram na melhor universidade da Babilônia. Isso é como pensar, tipo, alguém está a te tirar de uma universidade estatal para te colocar numa universidade de Oxford. Está a te colocar numa universidade de Cambridge.
Puxa, você ia dizer isso é uma promoção, né? Isso ok, podia ser. Mas Daniel não. Daniel olhou para aquilo e disse logo: eu se utilizar essas comidas, isso é abominável diante dos olhos do meu Deus. O que ele fez? Daniel chegou diante do servo de Faraó e lhe disse: olha, nós não queremos comer essa comida. É possível nos dar aí algumas coisas, tipo verduras, e não seja essas iguarias do rei? E o Senhor disse: eu não posso desobedecer à lei de Faraó, eu vou ser morto. Até porque, se vocês não comerem isso, se vocês morrerem ou ficarem enfraquecidos, disse: não, nos dá só durante 10 dias e depois testa se de verdadeiramente isso é possível. Se não funcionar, ok, voltamos ao normal. Olha a educação desse jovem. Minha irmã, muitas vezes nós perdemos as oportunidades por conta de nós não soubermos comunicar, falar. Nós usamos a arrogância por cima de uma fé que nós não sei se vamos buscar aonde, porque o crente é educado. Nós em tudo queremos ser arrogantes sem respeitar os parâmetros. Tudo em nome de Jesus está amarrado. Está amarrado. Às vezes estamos a tratar mal as pessoas, está a dizer está amarrado na cara das pessoas, que se torna ofensivo, disparatado e nem traz ação de valor. São inúmeras vezes que nós utilizamos o poder que Deus nos deu de uma forma totalmente errada. Desvalorizamos as coisas porque eu tenho um Deus, porque o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus. Ele não usou esse nível de arrogância. Atenção, ele foi tão humilde em pedir, faz favor, nos ajude e prove se durante esses 10 dias verdadeiramente não acontecer nada, nós vamos voltar ao normal. Ele não falou nada porque, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não, ele sabia que era Deus funcionando. E se isso funcionasse, só o fato do Senhor dizer sim, já era a resposta do céu. Esquece. Vou vos contar uma coisa que aqui é uma sala de adultos. Meus irmãos, principalmente para as mulheres, as nossas irmãs que jejuam muito e fazem muitos trabalhos espirituais. Está tudo bem até aqui, ninguém tem nada contra. Nós temos os nossos papoites. E muitas vezes nós estamos sempre em 40 dias de jejum, 21 dias de jejum. Juntamente com esse jejum vem acompanhado a abstinência sexual. Do marido que muitas vezes nem sequer é crente. Ou ainda que fosse crente. Como é que o jejum vem acompanhado disso? It's ok, se calhar Deus falou contigo, vamos admitir essa hipótese, está tudo bem. Mas Deus tem que confirmar com o teu parceiro. O que é que nós usamos? A arrogância espiritual, é dessa arrogância que eu estou a falar, para dizer não, porque eu estou em trabalho espiritual, você não pode me chatear. Quer dizer, é uma comunicação que cria contenda e desavença dentro do relacionamento. O que uma coisa tem a ver com isso? Casamento está debaixo da graça. Tudo que nós fizemos tem que estar em plena concordância. Logo, não existe isso, jejuns de 21 dias e o teu marido sofre porque não consigo, porque o Deus falou contigo. Deus falou, sim, senhora, contigo. Confirmou com ele? É isso que você aprendeu? Desobedecer ao teu marido por conta de quê? Porque Deus só falou contigo? Não. Daniel nos ensina que não é dessa forma. O jejum e o propósito são teus. E se esse propósito não se estender para o teu parceiro, para com isso. Não faz mais isso. Não usa arrogância espiritual para mostrar o poder de Deus. Porque afinal em Daniel nós encontramos uma humildade tal que nos permite dizer que ainda que tenhamos o nosso Deus, nós precisamos continuar a ser humilde o suficiente, porque Ele é Deus. Não é Deus aventureiro, Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é fiel. Daí que nós precisamos entender que o ambiente em que nós estamos, o nosso comportamento é o principal influenciador, é a principal coisa. Não mostra a tua arrogância, mostra a tua paz de espírito, carregada com os frutos do Espírito Santo. Carregada com a unção de Deus, que ela fala mais alto do que palavras mencionadas.
O nosso silêncio, a nossa pausa comunica e constrói. É desse cenário que nós estamos à procura. É desse tipo de crentes que influenciam com perfume espiritual e não com palavras obscenas. É desse cenário que nós precisamos para a nossa vida. É desse tipo de comportamento. Minha irmã, comportamentos, porque todo colega no serviço rouba. Eu também tenho que roubar para ficar rico. Esquece isso. Esquece isso. Onde você está, a tua postura deve ser contagiante. Deve ser aquela postura que incita, que faz o outro perguntar, mas por que essa pessoa é assim diferente? O que é nela? O que é nela? Ela está carregada do poder do Espírito Santo, que fala e comunica para ela de modo incontrolável. É Deus fazendo. É Deus fazendo. Eu vou parar por aqui. Me perdoem, são 13 minutos. Eu não posso chegar em 30, senão a Dalgisa, a Esmeralda e muitas outras pessoas vão me ligar, porque a missionária demorou muito. Então, nós temos aí na quinta-feira a continuidade. Antes, porém, da continuidade, eu quero te dizer uma coisa. Na próxima continuidade, sabe onde é que nós vamos continuar? Naquilo que nos mantém realmente com essas características. Quero que você leve isso contigo. E vou te dar um exemplo do seguinte. Você sabe o que muitas pessoas hoje estão na moda, né? Todo mundo faz dieta, todo mundo faz dieta, Sim, eu vou para um nutricionista, ele me dá a dieta, que eu quero emagrecer, it's ok. Ele vai me dar a receita, eu vou seguir pausadamente essas receitas, of course, claro. E, consequentemente, vai ter resultados. Mas há um processo que você precisa saber. Se ele não te dizer, e é o que eles muitas vezes não nos dizem, ou que nós não pedimos ou não perguntamos, é como é possível, depois de perder os quilos, continuar a manter o mesmo peso. Por isso é que você depois assusta. Olha, estava tão magra. Agora engordou muito. Engordou muito. Agora está mais forte. Não tinha fórmula. Então, olha, isso é para te dizer o quê? Volta na quinta-feira e vamos receber como manter essas características em nós para que ninguém mais nos tire e para que elas não se retirem de nós. Volte na quinta-feira, porque Deus tem algo precioso para te dar, para que você seja uma pessoa estável, equilibrada, sem perder o senso algum e se manter sempre fiel. E a gente poder olhar para ti e dizer, uau, eu sou fiel em 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando assustar, afinal é fiel a vida toda. Isso ok. Então, nós vamos fechar aqui hoje o nosso tema, agradecer a presença de todos, em nome de Jesus. Quero aqui agradecer, meus irmãos, por todos nós que estivemos aqui.